Boa noite a todos, que eu não falei, Carmen, Ana, Boa noite. Marcelo, né? A Inês já tinha falado com ela. Vamos lá conversar um pouquinho sobre ainda o nosso capítulo, características da mente emocional. Só um momentinho, só um instantinho. Boa noite, amigas. Boa noite, Aninha. Boa noite. Boa noite, Aninha. Querida, boa noite. Boa noite, querida Aninha. Boa noite, Inês. É que hoje eu esqueci de educar os sentimentos das minhas menininhas. Aí fui lá educar rapidinho os sentimentos com ela, né? Bem, mas para a gente começar, eu vou começar com uma dinâmica bem interessante. Eu, 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 eu adquiri uns exercícios, vários exercícios, né? Mas eles são em shards, em cartãozinho. E aí, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu vou tirar um cartãozinho e vou escolhendo aqui os cartãozinhos aleatoriamente, sem olhar, sem nada, e vou perguntando a vocês, só para a gente dar essa movimentada no nosso estudo. Então, eu vou tirar aqui um cartãozinho, Ana. Vamos ver o que você foi sorteada. Se foi com 1 milhão ou se foi com R$ 10. Lembra desse programa que tinha? Lembro. Ah, a pergunta para você diz o seguinte, Ana: seus medos são baseados em experiências vividas ou são apenas possibilidades que sua fantasia impõe? Como a Ana lida com os medos dela? Esses medos que a Ana lida foram experiências que a Ana viveu? Ou Ana não tem medo? Não, eu tenho medo, sim. Eu tenho medo do novo, das mudanças. Eu fico em pânico, verdade. Tenho, sim. Né? E tenho que me controlar, né? Porque a gente tem que passar mesmo, né? Depois a gente vê que foi mentira, né? Mas no momento, para passar, eu fico. Porque algumas coisas, algumas dessas emoções a gente vai estudar lá na frente, tá? E o medo vai ser uma delas também. Carmen, vou tirar para você agora aqui. Vamos ver se você vai ganhar a sua viagem até Bahamas ou se você vai apenas a Nilópolis. Nada contra Nilópolis. Ai, meu Deus. Aí a pergunta: você se julga? Por quê? Você julga outras pessoas? Existem benefícios que podem advir desse tipo de atitude? Eu me julgo. Você se julga? Muito. Por quê? Muito. Porque eu me cobro demais. Me cobro demais. E aí eu me julgo. E julgo as outras pessoas também. Né? É, uma, é um defeito, é uma fragilidade que eu tenho, sim, e que eu vivo me controlando a esse respeito. E o meu julgamento é em detrimento de insegurança. Aí entra o medo também junto, todo esse pacote junto. Né? E aí eu me julgo uma porcaria, eu falo abertamente que eu não consigo, vai ser uma droga, que eu não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo que eu acho isso tudo de mim, eu não volto atrás aquilo que me colocam na frente para fazer. Eu posso me rasgar de medo, me rasgar, mas eu faço. Eu tenho essa coisa de... eu acho que é uma coisa de bom, porque, apesar de eu ter essas limitações, eu vou em frente. Aparece um troço, é como se eu tivesse uma missão que eu tenho que cumprir, e eu vou em frente. Você enfrenta, né? Eu enfrento.
Eu não quero que chegue para mim, mas se chegou, eu vou engolir. Com certeza. É que nem o Luiz Elias falou uma vez, lembra? Bateu no peito, manda Jesus. É assim, é para mim, é para mim. Então eu não vou arredar, eu vou em frente. Eu posso fazer uma besteirada, mas é assim, eu digo assim, coisas que aparecem que você tem que fazer, tipo coisa de trabalho e tal. Eu vou em frente. Assim que eu comecei a fazer palestra, e eu não sabia nada de espiritismo, praticamente nada, de meu Deus, as pessoas vão me julgar, vai ser um caos, ninguém vai querer assistir. E eu fui fazendo. Ó, problema. E aí, quando me disseram que a espiritualidade coloca muita gente, muitos espíritos desencarnados, muito mais do que encarnados, então eu falava assim, que se dane os encarnados, os desencarnados não vão. E aí eu ia em frente. Fazia. Dava o meu Eu jeito. não tenho coragem, Carmen. Minha filha, eu vou em frente. Problema, a gente que ganha, porque a gente que aprende. Se os outros vão aprender ou não, é outra situação. Porque o que acontece, por exemplo, às vezes a gente tem um talento e simplesmente não deixa esse talento. Aí, às vezes, ganhou um talento, exatamente aquele um talento, e a gente enterra. Isso aí. Não, então, se você tem, vai. Lógico, você não vai forçar uma situação se você acha assim. Não vai porque você acha assim, eu sou indigna de, entre aspas, incompetente, indigna de falar, de fazer alguma coisa. Não. Não é. Você Não é. não faz isso. Não Você é. olha e fala assim: se eu tenho conhecimento, eu posso. Pode. Né? Quanta Pode mesmo. coisa a gente já fez e achava que não ia conseguir fazer. Isso aí. Por exemplo, Aninha, quando você era jovenzinha, será que você se imaginava sendo mãe e fazendo e passando as coisas que você passou e depois sendo avó, passando as coisas que vem vindo? Você entende? Quando a gente é menorzinha, a gente fala assim, jamais, eu não vou querer ser mãe, eu não vou ter capacidade. Até que você vai vivenciar essa situação, você atravessa e fala: nossa, mãe, olha, eu consegui educar meus filhos do meu jeito, da forma que eu sabia, como eu poderia educar. Olha Rosângela, eu era muito tímida. As pessoas perguntavam até que se eu era criada pela avó. De tão envergonhada que eu era. Muito. Entendeu? Mas é a vida que vai nos colocando à prova. Né? E aí, quando a gente vê, foi o que a Carmen falou: eu vou encarar. Né? É para encarar? Vou encarar. Vamos lá. Lógico, por exemplo, eu não sei nadar, não vou encarar o mar, mas eu posso chegar até a areia. Né? Posso tomar um caixotezinho, algumas vezes eu tomei vários, né? Lógico. Tanto é, por exemplo, eu tenho medo de água. Eu ia morrendo afogada numa piscina. Por quê? Todos os meus colegas pularam. Aí eu pulei também. Só que todos os meus colegas pularam do fundo. E eu também fui pular no fundo. Eles nadavam, eu não. Aí o homem teve que botar uma vara para me poder sair dentro da água. Olha só, olha que vergonha, né? Tudo porque os outros estavam fazendo. Eu falei, eu vou fazer também. Mas não, todos nós temos esse talento. Temos algum talento. E aquele talento que você tiver, use. Acredita nele. Amanda, eu não sei se você chegou a pegar o que eu estou fazendo. A primeira dinâmica, eu estou fazendo uma dinâmica. Eu estou escolhendo aqui na minha caixinha se você vai ficar no Brasil ou se você vai viajar para as Bahamas. Né? Vai depender da resposta, da cartinha que eu vou tirar. Então, eu vou deixar você para depois, por último, né? Tá? Só para você ir vendo. Mara, querida, tá aí? A perguntinha para você é muito básica. Quais são as suas motivações diárias? Se não quiser ligar a sua câmera, fique à vontade.
Quais são as suas motivações diárias? As minhas motivações diárias Uhum. é trabalhar para ter uma vida melhor para o meu filho e para mim. Eu não sei, eu ando meio desmotivada, na verdade. Não é muito fácil essa Cortou o pergunta para cabelo? mim, não. Cortei Quando? Olha, que chique! quarta-feira. Eu estava de rabo Olha! de cavalo o tempo inteiro, eu resolvi É, pois é, tá cortar mesmo. bonitona. Motivação Obrigada. diária, já foi cortar, foi Foi olhar sua cortar o autoestima. cabelo. Tem Pronto. cuidar dos meus cachorros e das minhas plantas. Da minha Ótimo. gatinha. Também é uma delícia. Muito Olha bom. que lindo. Que Adoro. coisa boa, né? Ó, até agora a perguntinha bem tranquila. Nenhum pôde viajar, tá? Vamos lá, então. Vamos ver, Jacira. Vamos ver se você vai ganhar 1 milhão hoje ou se vai ficar apenas com 10 centavos. Vamos lá, vou tirar lá do fundo para você ganhar 1 milhão, Jacira. De verdade. Vamos lá. A sua pergunta é a seguinte: você sente ciúme? Você acredita que ciúme é prova de amor ou entende que ciúme é medo da perda e logo reflete sua autoestima? Aí eu perguntei, Jacira, eu vou botar uma pergunta em cima dessa. Olha como eu sou metida. Você já sentiu ciúme? Posso até ter sentido quando era mais imatura. Atualmente não sinto mais. Eu acho que em ciúme é insegurança. Uhum. Tá? E como depois que eu fiquei só, eu me dei conta de que primeiro eu e que eu me bastava, eu não senti mais ciúme. Eu acho que é uma questão de segurança. É medo de você viver, medo de você se aventurar, e é mais insegurança mesmo. Não tenho ciúme, não. Ai, que bom, coisa Passou. boa. Ai, que bom. É bom quando essas coisas passam, né? Amadurecimento. Amadurecimento. Você vai amadurecendo e você vai vendo que não tinha motivo. Não tinha motivo. Eu conheci uma pessoa, uma amiga, que às vezes ela tinha tanto ciúme que ela botava o copo na parede e ficava ouvindo. Não vou contar nem quem era essa amiga. Gente, olha, eu tinha que escrever um livro, pelo amor de Deus. Mas passou, né? Passou, graças a Deus, meu Deus do céu. Aí depois eu parava e falava assim, meu Deus, que vergonha. Tudo isso porque eu assistia programa e tinha pessoas que falavam para escutar, você botava o copo, eu não ouvia nada. Era tudo mentira. Aí eu sofria mais ainda porque eu não ouvia nada. Olha que coisa feia, gente. Né? Mas é terrível isso. Eu não posso nem botar assim, não, é a desculpa porque eu era jovem, não, é a desculpa porque eu sempre fui ciumenta. Né? Então, não vou mentir assim. Se fosse essa pergunta para mim, você é ciumenta? Fui muito. Tanto é que ainda era, né? Mas acho que com o tempo você vai, como você colocou mesmo, né? Tem um tempo que você começa a amadurecer, né? Não precisa, não é o envelhecer, é amadurecer. Um jovem também pode amadurecer, né? E ele, quando amadurece, ele começa a entender que amar não é posse. Não é posse. Amar não é posse. Então, quer dizer, até então, quando essa minha amiga ouvia na parede, ela não sabia o que era amar, não, sabe? Coisa terrível, meu Deus. Vocês vão descobrir todos os meus segredos. Lúcia, vai ser você agora. Vou lá tirar. Olha, eu quero ir para Bahamas, sem nada Quer ir para menos. Bahamas? Então eu vou tirar bem lá de baixo para você ir para Bahamas. Com certeza. A pergunta é a seguinte: quando alguém conta um problema, você acredita que deve resolvê-lo como forma de demonstrar ajuda a essa pessoa? Você tem essa crença, assim, por exemplo, a pessoa conta um problema
e você acredita que pode resolver esse problema. E aí eu vou botar mais uma coisa em cima daqui. Para eu ir Você... para Bahamas, né? Não, é para você ficar aí na taquara mesmo. Já fez parte da sua característica, muitas vezes, você agir assim? De tentar resolver? Muito, Rosângela, muito. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu puder, eu carrego todo mundo no colo. Eu quero ajudar, eu quero... E quando a pessoa está com um problema, esse problema acaba fazendo parte de mim, porque eu quero muito ajudar. E aí acho que eu posso resolver o problema alheio, quando eu nem resolvo os meus, né? Uhum. Então, eu tenho essa característica. Eu posso dizer para você que deu uma diminuída, principalmente com meus filhos, tá? Porque eu botei o pezinho no chão em relação a eles, porque se eu pudesse, eu não deixava eles sentirem nada. Então, eu botei o pezinho no chão e procuro ser bem imparcial com eles. Uhum. Agora, como eu disse para você, em que a idade chega e a gente vai conseguindo discernir, aí vai dando. Mas até bem pouco tempo, eu queria estar na frente de tudo para ajudar a todos. Mas agora eu acho que eu consigo... Vamos lá, vamos ser verdadeira, né? Eu consigo um pouquinho, vai lá, eu consigo. Né? Principalmente com os filhos. Meu filho tem 1 ano de casado, mora lá em Maricá, não está perto de mim, e ligou para a mamãe acha que já tem que estar resolvendo. Então, eu seguro a minha onda, porque eu sei que ele agora é um homem, ele tem a vida independente dele, ele tem outros compromissos, então eu consigo segurar a minha onda, mas essa é uma característica minha, sabe? Querer que os outros estejam bem. Às vezes eu nem estou bem, mas faço o possível e o impossível ajudar um amigo querido, uma pessoa que eu amo, assim, né? Uhum. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Vai aprendendo, sim, com toda certeza. Nossa, mãe. Vamos lá. Marcelo, boa noite, meu querido amigo. A gente pode... Isso foi... Antes de você, Marcelo, alguém gostaria de responder essa perguntinha que foi feita? Nossa, desculpa, eu ia te perguntar isso lá na hora que você perguntou a Aninha sobre o medo. Eu ia perguntar, mas eu fiquei receosa. Mas não tem problema, depois a gente fala. Depois a gente vai dar vai falar. Fala, Amanda. Queria fazer um comentário sobre isso que você perguntou para a tia Lu, porque, assim, uma coisa, isso é leitura da minha característica, que às vezes a gente tenta resolver o problema dos outros, que as pessoas não querem nem nossa ajuda, pelo menos eu, né? Assim, a vontade de agir, de responder. A pessoa nem pediu ajuda, ela às vezes nem quer. Mas, assim, e isso não necessariamente é demonstração de amor, né? Eu acho que é mais no meu caso, é mais demonstração de necessidade de controle, né? Do que de amor de verdade. E, assim, é uma coisa que eu venho tentando me policiar mais a cada tempo. Eu acho que, se for possível que eu ajude alguém que eu amo, que é a pessoa que precisa, que quer minha ajuda, e às vezes a gente não resolve pelo outro, mas só de você estar ali disposto a ouvir, né? A conversar com a pessoa, às vezes é só o ouvido mesmo, é só a arte da escutatória. Isso já ajuda. A pessoa nem sempre quer que você resolva por ela. E muitas das vezes ela não quer que você resolva por ela, né? Então aí entra, tipo assim, Amanda, peraí, devagar. Você não tem que tentar resolver a vida das pessoas, né? Então, assim, é uma coisa... Hoje é um pouco menos difícil, não é mais fácil, não, é menos difícil. E eu vou usar nesse caso, por mais que Joana tenha me ensinado que a palavra certa não é difícil, em relação a isso, eu acho que eu ainda preciso usar o difícil, sim, porque não está trabalhoso para mim, não. Está difícil ainda. E outra coisa, né, Amandinha, tem outra coisa. Tem outras que querem que você resolva e, se der errado, porque ela vai em cima de você. Exatamente. Né? A pessoa ela quer a responsabilidade, né? Aí não deu, ela não resolveu, deu errado, ela vai falar, viu o que você me fez fazer? Olha só, viu o que você me fez fazer?
é muito, assim, mexe totalmente com as nossas emoções, né? Entra a mãe que quer abraçar e super proteger, mas entra a amiga que quer abraçar e super proteger, tem aquela que quer ser abraçada, super protegida, mas se deu errado, a responsabilidade é sua. Parece que a gente está sempre delegando, 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 né? É uma coisa assim muito, muito, muito estranha mesmo, né? Mas alguém mais gostaria de responder a essa questão? Não? Se tiver uma das questões depois, quando a gente terminar essa rodadinha, que alguém queira, eu volto nela e pergunto. Vamos lá, Marcelo. Quero ver o que você vai fazer. Se vai ser, você vai escolher a letra certa. Vamos ver qual vai ser a letra que vai te dar um carro. Aquele verdinho de plástico, plástico bonitinho que a gente puxa. Viu? Não precisa ser novo, não. Não, não? Então tá. Então tá certo. Ó, eu tô com duas. Você falou que não precisa ser novo, então eu vou tirar uma. Vamos lá. Nossa. Essa é do carro. Preste atenção. Ó, preste atenção. De que seus medos já fizeram você desistir? Nossa, mãe. Vou pedir para você repetir, porque Passou? eu moro aqui do lado de uma rua e passou um carro de bombeiro. Tá. De que seus medos já fizeram você desistir? Se os meus medos já fizeram eu desistir. De que seus medos já fizeram você desistir? Que medos? Aí eu vou botar a minha pergunta. Que medos já fizeram você desistir na sua caminhada, na sua vida? Nossa, a minha é mais senhora, fácil. pergunta para mim meia. Assim, meia. Eu sou kamikaze, eu me atiro, eu sou cara. Eu bato a cabeça, tô indo de novo. Assim, um dos meus sonhos é ser pai. Então, assim, medo. Cara, eu entrego na mão de Deus, né? Eu não desistir, né? Eu quero uma coisa que eu desejo muito e não tenho medo. Assim, as coisas não dependem só de mim, entendeu? Uhum. Então, a minha parte, né, para conquistar os meus sonhos, poxa, eu tô sempre lutando, lutando. Então, assim, eu não tenho medo. Mas, às vezes, né, tem coisas que não tá na minha mão, né? Não fica na minha mão. Mas, sei lá, eu tô todo dia lutando por tudo, entendeu? Todo dia eu luto, eu trabalho a cabeça, trabalho a parte mental, a parte física. Todo dia eu tô na luta. É uma coisa engraçada, né? Na segunda-feira, eu acordei, eu tenho acordado, acho que eu tô ficando velho, né? O horário de verão, nosso queridíssimo presidente acabou, né? Mas o biológico doido meu, e todo dia eu tenho levantado 5h da manhã. Segunda-feira passada, eu levantei mais ou menos esse horário e eu comecei com uma tosse seca. E aí eu fui trabalhar, continuei com tosse. Aí eu peguei, cheguei do trabalho, tomei um expectorante e comecei a colocar coisa para fora, ter um monte de dor de cabeça. E eu peguei, fiquei mal. Acordei de madrugada, na terça-feira, fui para o curso. A Érica falou para eu não ir. Eu fui, não aguentei, voltei. E aí fui ao médico, a médica disse que eu estava com suspeita de Covid. Para mim, eu não estou com Covid, eu estou com uma faringite. Mas é assim, eu não parei de... Fiquei em casa, né? Mas estou sempre trabalhando, sempre procurando fazer alguma coisa para não ficar na inércia. Eu não sei ficar parado. Eu amo trabalhar, eu amo servir, eu amo estar na rua, estar ajudando.
Então, sei lá, medo, acho que esse medo talvez só esse, né? Porque não depende de mim. Mas E a gente sabe, a gente vai estudar mais à frente a questão do medo, que em alguns aspectos o medo é importante, né? Por exemplo, você vê que situações assim que às vezes você vê que não vai dar conta, né? Pô, tu tá vendo lá na frente que tá, vamos dizer, um grupo lá se armando, não sei o quê. Tu não vai dar conta, vamos dizer. Aí tu tá de carro, vai fazer o quê? Meia volta. Porque se você na minha maneira de ver. Então, tem algumas situações em que o medo é uma prevenção. É o quê? Ó, você vai até aí, ponto. Aí você para, opa, foi bom eu não ter dado um passo a mais, provavelmente um passo a mais, talvez eu caísse no buraco, vamos botar assim, né? Não que o medo seja algo que a gente não tenha que ter. O medo ele faz parte das nossas emoções também, em alguns aspectos, muitas vezes para dar um freio na gente, porque senão a gente vai, eu vou de peito aberto, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, mas tem momentos, né? E isso pode ser comum às vezes no jovem, né? Pode ser comum num jovem, como a maioria que é tudo jovenzinhos, né? De cabelinhos brancos, a gente para às vezes e fala assim, opa, peraí, aí eu não posso ir. Então, é a mesma coisa em relação, a gente falando em relação ao medo. Que bom, tem pessoas, porque tem pessoas que têm medos que é assim, medos de, vamos dizer, de falar em público, medo de se capacitar para alguma coisa porque acha que é incapaz, medo de ser, vamos dizer, de ser pai ou ser mãe ou ser alguma coisa porque acha que não vai ser, não vai dar conta disso, né? Então a gente vai estudar o medo também e a gente vai ver o medo o que é. Tem pessoas que têm medo de tudo, até espírita que tem medo de espírito. eu sei disso. Né? Mas assim, Rosângela, eu lido com o medo, né? Assim como eu lido com a dor, né? Eles são essenciais. Eu estou vivo, mas eu acredito muito que se a gente ficar na nossa zona de conforto, né? As coisas não vão acontecer, né? Não adianta só eu pegar, rezar para Deus, ficar todo dia em casa, ó Deus, me deu um trabalho, ó Deus, me deu um trabalho. Eu canso de ouvir, né, um monte de coisas na religião e aquilo dali tem que fazer sentido na minha vida, né? Há muito tempo eu ouço, né, quando o trabalhador se dispõe, né, a trabalhar, o trabalho aparece. Assim como um monte de outras coisas, né? Então a gente tem que, literalmente, eu penso, né, a gente tem que se libertar, né, das nossas amarras, da nossa zona de conforto. Senão as coisas não andam, né? É verdade. E se der errado, é porque tinha que dar, não tem essa, não. Não tinha que ser. Nós aprendemos nos erros e nos acertos, né? Com certeza. Com certeza. Tá. Alguém queria, eu acho que alguém chamou, queria falar alguma coisa aí, não queria? Na hora que o Marcelo... Eu. Oi, Lu, fala. Ai, meu Deus, foi. O medo, o importante do medo é que ele não paralise. E quando ele, como a sua pergunta, se já deixou de fazer alguma coisa por causa do medo, eu já deixei de fazer um curso importantíssimo para mim, ainda nova, né, para o trabalho, porque era à noite, e eu tinha que passar na Grajaú Jacarepaguá. Eu estava com um filho pequeno, estava com o meu primeiro filho pequenininho, e eu tinha que fazer esse curso no centro da cidade, e sair do centro da cidade às 10 horas da noite. E aí, o meu pavor de atravessar foi uma época em que a Grajaú tinha muito tiroteio, né? E aí eu deixei de fazer esse curso. Eu paralisei pelo medo. E era um curso super importante para mim. Eu não sei, eu não lidou muito bem até hoje com o fato de ter que sair à noite sozinha para fazer alguma coisa. Eu evito o máximo. Eu saio. Hoje eu saio, precisou, eu vou, volto. Mas nessa época, eu acho que porque meu filho era pequeno,
Eu fui paralisada pelo medo. Então, isso é o que mais me preocupa em relação ao medo. E como a Aninha falou, o medo da mudança também, né? Ela não me paralisa. Se tiver que fazer a mudança, eu vou fazer, mas é uma coisa que me deixa insegura, me dá uma insegurança. Mas a gente vai aprendendo sempre. Vai aprendendo sempre, com certeza. Deixa eu aproveitar. Rosângela, Oi, quem falou? Ana. olha, eu fiquei muito com medo quando a minha separação, entendeu? Foi terrível, fiquei assim, muito difícil para mim, porque era uma coisa nova, uma coisa diferente, entendeu? 25 anos casado, de repente rompeu, aquilo mexeu muito. Agora, depois, com o passar do tempo, que eu vi que uma besteirada danada, mas naquele tempo foi muito difícil. Mas naquele tempo fez a diferença, né? Foi Fez a difícil. diferença, com certeza. Com Então, as certeza. coisas novas para mim mexe muito comigo, entendeu? Eu acho que muitas vezes as coisas novas mexem com a gente, são vários os aspectos, né? E dentre eles o desafio, né? O ser humano, quer queira, quer não, muitos de nós gostamos de ser desafiados, outras vezes não, né? Mas muitas vezes a gente gosta de ser desafiado. É muito interessante, né? Mas não me desafiem a pular de paraquedas, que eu não vou pular nunca. Nunca mesmo. Alguém mais quer falar sobre esse medo? Então, vou perguntar a você, Érica. Deixa eu ver. Érica, a sua carta vale, Érica, um spa. Seria ótimo, né? Vamos lá. Se você. Eu tenho certeza que você vai ganhar esse spa. Você é sincero e honesto consigo mesmo? Não estou ouvindo nada. Você está falando ou está pensando? Não estou falando, acho que estava fechado. Eu tenho sido honesta comigo. Acho que cada vez mais eu tenho procurado me ouvir. Me ouvir. Acho que parou. Não pode falar, estou ouvindo. Que a bateria está caindo. Então é isso. Acho que sim, tenho sido. É bom. E é bom a gente ouvir a nossa voz interna, porque ela nunca falha. Ela sabe, ela traz a sabedoria que a gente nem imagina que a gente. Porque é como se fosse uma. A impressão que eu tenho é como se tivesse ficado gravado dentro da gente tudo que a gente veio fazer aqui. Só que isso fica, né, escondidinho. Quando a gente fica, às vezes, se pergunta as coisas, né, ao invés de delegar para os outros, a resposta vem muito fácil. Tá ali, né? Tá ali. E você. Deixa eu continuar, que a pergunta. Eu achei essa pergunta tão interessante, se alguém quiser depois responder. Em que momento da sua vida você acha que você conseguiu ser sincera e honesta com você? Em que momento assim que foi tão forte que foi como que o momento da transição em que a Érica parou e falou assim: esse é o momento da transição, de eu ser honesta e sincera comigo. Agora. Que bom. Eu estou vivendo esse momento. Nossa, que coisa boa. É assustador? Cara, mas vou te falar, é pior você ficar perdido de você. E é muito melhor você se encontrar. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar alguma coisa disso aí? Não? Então, vamos lá. Maria Inês. Deixa eu ver se Maria Inês, como é que vai ser. Você quer ir para onde, Maria Inês? Eu quero ir para um lugar bonito.
Ah, então eu vou ver se você vai para um lugar bonito. Espera aí. Lindo. Marinês, aqui, para você ir para um lugar bonito, você tem que me dizer, você é carente, dependente emocional? Olha, eu acho que todos nós temos um pouco de carência, né? Mas eu acho que dependente emocional, eu acho já diferente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre decidi as minhas coisas, sabe? E quando você falou dos medos, eu tinha alguns medos, sim, que eu acho que é inerente, né? Nós temos alguns medos, mas esses medos, eu acho que nós temos que vencê-los. O meu era medo de altura, quando ia para a Praça da Bandeira, né? Ali para passar pela prefeitura, subir aquelas escadas, né? E passar naquela ponte tremendo, aí parecia uma ceguinha, tá segurando, mas depois eu fui vencendo. Eu falava, tanta gente, né? Nunca tive medo da gravidez, nunca tive medo quando eu via minhas amigas comentando que quando o neném nasceu, contava os dedinhos, contava isso, contava aquilo. Não, quando eu tive a gravidez, eu sempre tive uma confiança dentro de mim, entendeu? Então, quando eu tive quase perder, fiquei 3 meses de repouso absoluto para segurar a gravidez Bianca. E eu também não pensava, ia perdê-la, nada disso. Ela foi doente 2 anos, tinha muitas coisas, mas eu sempre ali, forte, confiando, sabe? Eu tinha sempre dentro de mim essa confiança em Deus. E meus pensamentos eram positivos naquela época. Agora, com a maturidade, eu acho que você vai, esses medos, eu acho que vão até desaparecendo, né? Porque você vai ficando mais madura, mais consciente, né? Mais clara e objetiva com você mesmo, vendo que o que você quer, porque eu sempre fui assim, diretiva, o que eu quero, eu vou fazer, eu vou conseguir e não vou ficar temendo, né? Se deu errado, né? Mas eu nunca tive esse medo dentro de mim. Por isso que eu acho que a dependência emocional já está mais ligada, assim, a um pequeno desequilíbrio, porque, às vezes, independente da idade, você tem um desequilíbrio emocional, porque você depende daquela pessoa, você tem a dependência dos filhos, pode ter uma interdependência também, né? Mas quando você se sente bem com você mesmo, né? Como eu não sou sozinha, eu digo eu e Deus, né? Na minha casa. Hoje eu estou aqui no Rio, mas eu sempre, talvez pela minha criação e pelas escolhas, como nós fazemos escolhas desde a adolescência, e minha mãe nos criou dessa forma, né? Eu e meus 2 irmãos. Agora só tenho uma irmã. Sempre ela, embora fosse católica, sempre levando a que nós víssemos que nós tínhamos que fazer o melhor. Ela nunca nos segurou debaixo das asas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito boa, muito importante, diante até das perdas, né? Das dificuldades enfrentadas, nas doenças e tudo, não vai dar aquele pânico em você, assim, ai, o que vai ser de mim? Não, nunca passou esse pensamento na minha cabeça, sabe? Eu vou à luta, no outro dia hoje eu não estou bem, amanhã eu até dizia, minha filha às vezes falava, mãe, você não tem dinheiro, mas eu falei, sou mais rica do que a Xuxa. Como que você é mais rica do que a Xuxa? Não tem cartão, não tem. Falei, não, mas a riqueza vem de Deus. Então, foi passando esses valores para mim, sabe? Claro que com os meus defeitos, né? Mas essa segurança eu tenho, não tenho medo de ficar sozinho, não tenho medo de escuro, essas coisas, né? De você, e eu fui vencendo o medo da altura, o medo de andar em trielétrico, né? Elétrico, né? Aquele quando nós vamos assim para
para Sei, Campo de Jordão, outro eu lugar, sei. Aham, também caminha leve. aí dava uma pequena dorzinha de barriga, mas vamos à luta, eu ia, tá entendendo? Então eu Tá, enfrentei, é isso. tá certo. Marisa, você entrou, você está aí há um tempinho ou entrou agora? Eu entrei na pergunta, acho que do Marcelo. Ah, então tá. Então você já sabe. É para concorrer a um prêmio, viu? Tá? Agora, só que você vai ter que falar mais alto, que o som tá baixinho, baixinho. Baixinho. Tá. Vê aí. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Fala. Tá? Melhorou agora? Melhorou um pouquinho, mas tá bom. Vai. Tá. Deixa eu ver aqui a pergunta, uma pergunta para você. Vale. Deixa eu ver o que vale. Vale um passeio aqui na minha casa. Nossa. Vamos lá. Você se permite relaxar física e mentalmente ou vive sob tensão e medo? Vou repetir. Você se permite relaxar física e mentalmente ou vive sob tensão e medo? Se alguém quiser responder depois dela, essa daí, fique à vontade. Deixa só ela responder. É boa pergunta essa. Às vezes, sim. Às vezes eu estou sempre em guarda. Tá? Principalmente no meu trabalho. Mas, às vezes, é necessário, até para a nossa saúde mental mesmo, a gente se permitir se desarmar, né? Agora, medo, aí já é mais difícil, mas de estar em alerta, de tensão, né? Geralmente eu fico muito. Tanto que o meu sono não é aquele sono tranquilo, aquele sono, né? Que você deita e dorme pesadão, sabe? Uhum. Eu estava até comentando isso no outro dia com uma pessoa e eu estava falando, às vezes, quando eu tenho tempo de dormir à tarde, eu consigo mais relaxar do que dormir à noite. O meu sono à noite, ele não tem aquele sono profundo, aquele sono pesado, né? É mais aquele sono que qualquer barulho te acorda. Certo. Qualquer coisa te acorda. Nesse sentido, quer dizer. Mas eu acho que é meio a meio. Assim, durante o dia, eu me permito relaxar assim, em determinadas situações, até no trabalho, brincando. Mas se você me perguntar o que é 50%, 70%, 60%, eu acho que 70% eu estou mais em alerta e 20% relaxado. Agora uma pergunta minha. Os 70% em alerta, vai até quando? Até quando? É. Como assim? Até quando? Não entendi. Até quando? Você sabe que quando a gente vive em alerta o tempo todo, tem uma durabilidade, né? O corpo não segura, né? Ah, não segura, é Pois é. verdade. É algo a Verdade. pensar, não é? Sim, com certeza. Com certeza. E isso me incomoda. Isso me incomoda, entendeu? Tanto Isso. que eu busco auxílio na homeopatia, eu busco auxílio em algum fitoterápico, alguma coisa, até para relaxar mesmo. Porque eu não sei nem se é um condicionamento também, Rô, do próprio trabalho, que ele me força a estar sempre ligada, porque eu tenho que estar com o meu reflexo sempre 100% ligado, até por causa do próprio trabalho. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar ligada, você estar atenta, e outra coisa é você estar tensa mesmo. Entendeu? Acho que são duas coisas. É só uma questãozinha só para você pensar. Não é Com nada, certeza. tá? Com certeza. Nada, aquilo que eu falo, eu não sou terapeuta, nada, mas é só o que veio. Tipo assim, Sim, dá uma sim. pensadinha nisso, nessa Sim, com tensão, certeza. tá bom? Com Alguém certeza. gostaria de falar alguma coisa, de responder isso aí? Não?
Então, vamos lá. Marisa Leal. Amanda. Vamos lá, Amanda. Para onde você quer ir, Amanda? Eu quero ir para o reino dos céus, como que faz? Então, vamos lá. Que habilidades você consegue reconhecer em você? Isso é muito fácil. Isso é uma maravilha de fácil. As habilidades que a Amanda reconhece nela, e eu vou acrescentar, e que admira, e que dá os parabéns à Amanda. Rô, eu ia brincar que a habilidade maior é falar, né? Todo mundo sabe disso. Uhum. Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho, que eu admiro muito, eu sou muito determinada e resignada, sabe? Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa que me traz muito conforto. Uma resignação ativa, né? Não aquela coisa que às vezes a pessoa acha que aceita tudo e nada faz. Não, não é isso. É aceitação com confiança, né? E fazendo a minha parte. Então, acho que se eu tivesse que destacar a minha maior habilidade, eu acho que resignação, talvez resiliência, talvez eu teria que pensar um pouco sobre o significado do dicionário das duas coisas, mas eu acho que nesse caminho. Acho que é o que mais característica em mim. Embora falar realmente seja uma habilidade que eu sou bastante capaz. Quem mais gostaria de responder essa pergunta? Carmen. Olha só como é que eu sou, né? Quem mais gostaria de receber essa pergunta? Carmen. Eu estava fugindo dela, hein? Ai, caraca, olha, puxa, admiro você, Amanda, de cara vocês logo falou. Gente, eu não sei, Porque ao mesmo tempo que às vezes eu acho que é uma habilidade, aí eu acho que não é, entendeu? Eu não sei, eu acho assim, eu acho que é doutrina, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, antes da doutrina e depois da doutrina. Então, seria a DDD, né? Ela traz uma capacidade de raciocínio, de desenvolvimento das suas potencialidades, sim, e saber que a vida não acaba com a morte. E que se eu trouxe alguma coisa nessa existência, eu trouxe de vidas passadas e aqui eu fortaleci, né, outras habilidades, né? Mas eu fico assim com medo de falar, olha, eu acho que eu tenho essa habilidade, eu não sei. Eu acho que assim, eu danço aí em algumas coisas, né? Mas eu não sei. Amanda, parabéns para você. De repente, a resignação, quando você falou resignação, eu fiquei pensando, eu acho que a resignação pode ser uma coisinha não assim muito grande como você, bateu assim no martelo, mas eu acho que é assim uma aceitação ativa, né, das coisas que chegaram na minha vida e que às vezes algumas pessoas falam, nossa, se eu tivesse no seu lugar, eu estaria, não aceitaria, ou alguma coisa assim. E aí a gente sabe que algumas coisas chegam para a gente, que não é à toa, que são coisas que a gente precisa viver, e precisa viver bem, e eu acho que é bem assim. Eu acho que eu vou ficar com a Amanda na resignação aí, não tão forte quanto ela, mas... Carmen, eu respondi tão fácil, porque eu conversei sobre isso essa semana com um grande amigo. Então não vai. Fácil, entendeu? Eu não sabia que eu estava colando. E foi exatamente por isso, porque ele falou assim, nossa, eu não sei como é que você aguenta passar por determinadas coisas. E assim, como se tivesse tudo bem, numa boa. E a gente conversou sobre isso. Então, estava muito vivo aqui na minha cabeça. Uma forma, assim, inocente. Eu achei você tão taxativa, eu digo, ainda bem que a Rose não vai me perguntar isso, que eu não vou saber. Aí foi logo que ela virou na próxima. Nossa, deixa eu colocar uma mas é bem assim na mesmo. fogueira em você, Carmen.
Você não acha que é Mas uma aí, habilidade sua fazer palestra? eu acho assim, que não é uma habilidade, não. Eu acho assim, quando eu comecei a fazer palestra, né, por causa da doutrina, como eu sempre sou professora, aí as pessoas dizem, você é professora, você dá aula, faz palestra. Aí eu ficava assim, caraca, o que eu vou fazer? Como eu disse a você que tem, as coisas chegam para mim, eu não sei dizer. É como se eu mostrasse para mim que eu sou capaz, aí eu vou em frente, posso me arrebentar, mas eu vou em frente. Então, eu recebi isso, mas não como um talento, mas como assim, eu sempre dei aula, então existe alguma facilidade por causa desse treino diário de estar na frente de alunos, estar na frente de pessoas, né? E a gente, quando trabalha na escola, a gente faz palestra para pais e não sei o quê. Então, você meio que domina alguma coisa de postura e trabalhar um pouco a voz, a colocação, a oralidade, essas coisas assim. E eu penso assim que, olha, sinceramente, em relação à palestra, quem ganha sou eu. Quem ganha, você sabe disso. E a gente sabe, trabalhando com a pedagogia, é, quem o Paulo Freire até fala, quem dá aula, quem ensina, recebe muito mais do que quem está recebendo. Quem é destino da aula. Porque você estuda para poder dar uma boa aula e você recebe o retorno das pessoas a quem você deu aula e você pode fazer um ajuste, uma melhora daquilo que você fez. Então, você aprende 2 vezes. Então, palestra, você aprende 1000 vezes, porque se mergulha na doutrina para achar, para poder clarificar, para poder trazer uma situação mais clara para as pessoas, e quem ganha somos nós, eu não erro. Você sabe disso, Rosângela. Então, Sim, eu não vejo assim talento, não. Eu vejo assim uma coisa boa para mim. Se Sim, alguém mas aproveita, não sei. aí, Carmen, você tem que parar e pensar o seguinte, que é um talento em que muitos que estão desencarnados e encarnados, alguns vão receber naquele momento. Sim, É eu como, sei. entende? A sua Eu sei. palavra, o seu Uhum. estudo. Porque se você não estudar, a espiritualidade encontra dificuldade. Então, a sua oralidade, o que sai ali, é aquilo que vai alcançar a quem está em torno, ou Eu sei até bem. fora disso, né? Então, é uma habilidade que, quer queira, quer não, que está nas suas mãos e que se você assim a considera muito importante, abrace. Abrace e continue. Porque essa Continua. habilidade vai ser a que eu vou perguntar à Jacira. Quando a Jacira se coloca para a gente e coloca para a gente algumas coisas que faz a gente refletir, né? Eu olho às vezes para a Jacira e vejo assim, quer queira, quer não, não sei se ela pode achar que não, mas eu olho uma pessoa que é o seguinte, a dor pode bater, mas ela não vai envergar. A dor pode bater, mas ela não vai envergar. Ela como tem uma fábula que diz do bambu chinês. Ele dobra, mas ele não quebra. Qual é essa habilidade, Jacira? Eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Tá? Eu vou em frente o tempo todo, mas eu não desisto. E tem o sorriso mais encantador do mundo. Esse sorriso é lindo. Eu ia perguntar se eu podia fazer coro com o elogio da Rô, porque é isso que a gente sente mesmo olhando para a Jacira e convivendo com ela. E isso daí é tão importante para todos nós, Jacira, que isso emociona todos nós, porque isso nos dá força. E estarmos toda noite de domingo aqui reunidos, assim, é como que nos dando força, nos criando coragem, trabalhando as nossas emoções. Agora é a minha pergunta para todos vocês.
Deixa eu ver aqui. Você dá importância àquilo que sente e pensa a seu respeito? Primeiro, antes e depois, tá? Não vou deixar fácil, não. Assim, é fácil. Hoje não tô nem aí. Pergunta para mim antes. Dava. Dava. Tanto é que eu comecei para vocês falando o quê? Que eu tinha que me arrumar, ficar bacana, ficar bonita, uma máscara, não sei o quê, pintava o cabelo de vermelho, de não sei o quê, aquela coisa toda. Era uma máscara para que as pessoas vissem. Hoje eu não dou muita importância, não, que sente e pensa a meu respeito. Antes eu dava. Não vou mentir para vocês que eu não dava, porque antes eu dava sim. Tanto é que eu falei até, lembra? Eu falei para a Jacira, eu ia para o centro da cidade e comprava Enesil da pelúcia, não sei o quê, o cabelo alisava mesmo, fazia mesmo, que usava salto dessa altura, queria ficar bonita, pintava, não sei o quê. Eu queria agradar. Agradar. Sempre. Sempre. Até a hora que chega a maturidade, né, Jacira? É o que a gente consegue fazer. No início, como a gente está vivendo fora da gente, a gente estava vivendo para agradar a sociedade, agradar o outro, agradar marido, agradar namorado, agradar quem seja, quem for, agradar patrão, a gente fica nesse desespero. A gente deixa de ser quem nós somos, em essência, para viver uma aparência, uma maneira que não é nossa. Quando a gente descobre que isso aí, graças a Deus, para mim, veio através da doutrina, tá? Quando a gente descobre que eu não vou prestar conta de nada disso, que eu tenho que ser eu mesma em essência, e que o que eu vou levar só o que eu tenho dentro de mim de melhor, e não o que é aparente, a gente muda. Muda. No dia que eu cortei meu cabelo, que deixei que não quero mais pintar, não quero nada, mas você vai ficar assim? Eu falei, como assim? Eu sempre fui assim. Eu vivia uma outra Jacira que não era eu. De cabelo relaxado, cacheada, perto daqui, cacheada ali. Não era eu. Agora eu sou eu. Quem me quiser aceitar dessa maneira, tudo bem. Quem não quiser aceitar, também tudo bem. Eu me aceito assim e me amo. E no momento que a gente se ama, deixa de ter importância o que os outros pensam da gente. Eu me amo. Essa mulher é uma filósofa, gente! Ô, Rosângela, fala, Lu. A gente começou o nosso papo falando desse desprendimento. Uhum. Mas eu posso te dizer que eu nunca me arrumei para o outro. Eu sempre fui imposta por causa do meu trabalho, né? Embora não fosse... Porque eu sempre fui uma pessoa muito desprovida de vaidade. Eu, desde nova, que eu nunca fui vaidosa, nunca fui de me pintar, de viver de salto, mas como eu tive a oportunidade de ter um trabalho, né, de trabalhar em lugares que precisava desse tipo de comportamento, então eu fazia. Tanto é que eu disse para vocês que no meu último ano de trabalho eu tive um embate com o meu chefe, porque foi quando eu resolvi deixar meu cabelo branco e ele não aceitava de jeito nenhum, né? E eu bati de frente com ele e falei, não, eu vou deixar o meu cabelo ficar branco. Mas eu tive isso desde muito nova, muita preocupação com o que o outro ia achar da minha moral. Isso me preocupava muito. Mas hoje eu entendo, né, que eu ficava preocupada porque talvez eu não tivesse aquela moral. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo, perdoar, né? Eu vou perdoar porque o outro vai achar que eu não sei perdoar. Tipo assim, entendeu? Eu acho que a minha preocupação com o outro era mais perante a moral do que a aparência. A aparência, eu nunca me preocupei com o outro, porque eu gostava de andar com a minha calça jeans, com a minha sandalinha rasteira, até a hora que eu precisei sair para trabalhar. E, de início, eu comecei como secretária e terminei como gestora de pessoas. Então,
todas as empresas que eu trabalhei eram empresas de grande porte e precisava ter aparência, né? Que não era o que me importava. Mas eu tinha que estar, eu estava inserida naquele meio, então eu tinha que estar. Mas com a aparência eu nunca me preocupei com o outro, mas com a moral eu me preocupei muito. E hoje eu percebo que essa preocupação era desnecessária. Bastasse que eu desse o exemplo, bastasse que eu caminhasse dentro dessa moral que eu tanto fazia questão de mostrar, né? Então, hoje eu estou livre disso. E tem a ver, como a Jacira falou, tem muito a ver com maturidade, tem muito a ver com a nossa libertação, sabe? Com a gente poder dizer, eu sou assim, e é assim que eu me aceito. E se eu me aceito assim, você tem que me aceitar assim. Eu não vou mudar por causa de você, né? Acho que é bem por aí, né? Isso aí. Boa. Pode falar, Amanda, eu ia chamar você. Eu li seu pensamento. Olha só, com relação a essa questão do agradar o outro e tudo mais, eu não sou desprendida dessa questão da vaidade, não. Mas eu acho até que é por minha conta mesmo, porque eu estou presa aqui dentro de casa há 9 meses e eu continuo fazendo hidratação toda semana no cabelo. Então, assim, eu acho que não é muito para o outro, eu acho que é para mim, né? Mas eu pensei, assim como a tia Lu, eu pensei sobre outro aspecto da questão do se importar com o que o outro vai pensar. Com essa questão, a moralidade, né, o que o outro ia achar do meu comportamento, eu até achava que eu não me importava, eu achava que eu dizia, né, eu sou segura do que eu faço e vivo bem com isso. Só que por causa de muitos anos de terapia, né, que eu acho que quem pudesse fazer terapia deveria, porque é libertador, é doloroso, mas é libertador. Eu comecei a perceber que eu estava sempre dizendo sim para o outro e não para mim. Porque a minha necessidade de agradar o outro era tão grande que eu colocava, às vezes, a necessidade... Não importa que isso não é bom para mim, eu tenho que dizer sim, porque se eu não disser, assim, talvez tenha a ver com autoestima, né? Com insegurança. Porque se eu disser não para o outro não vai gostar de mim e vai se afastar de mim. E hoje eu consigo entender que isso era me importar com o que o outro pensava assim, porque eu poderia dizer não, e se o outro ia gostar ou não de mim do mesmo jeito. E hoje eu consigo falar não quando eu devo falar não. E se o outro é igual a Jacira, se o outro não aceita o jeito dela, é o problema do outro. Hoje eu falo não quando eu acho que eu tenho que falar não, eu falo sim para mim quando eu tenho que falar sim para mim. Claro que eu acho que é um equilíbrio, né? Não é só pensar em mim, nem só pensar no outro. É a gente ter a maturidade do equilíbrio, de entender quando a gente deve pensar primeiro no outro e quando a gente deve se colocar em primeiro lugar. E se eu disser não para o outro e o outro foi embora, bom, paciência, né? Melhor talvez, né? Era alguém que não valia a pena ter por perto. Então, eu consigo, hoje eu tenho esse entendimento de que esse sim o tempo todo era tentar ser muito legal para o outro gostar de mim, quando, na verdade, não era eu, né? Eu não estava sendo autêntica, porque ninguém diz sim o tempo todo. É a síndrome da Poliana, né? Eu li Poliana há muito tempo, mas a Poliana, ela aceitava tudo feliz, né? Tudo que acontecia, talvez. Hoje eu não tenho mais essa síndrome da Poliana, não. Eu sou consciente. Aninha, completamente não, né? Estou buscando consciência. Nós estamos trabalhando. Isso aí. Ana. Tá sem som. Tá sem som. Continua sem som, Aninha. Continua sem som, querida. Você tá sem som. Não tem som. Tenta ligar enquanto eu vou aqui caçar mais alguém. Olha só, olha a expressão caçar. Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Eu sei que você vai falar assim, olha, Rosângela, eu não estou nem aí, mas eu quero saber o Marcelo antes e o Marcelo depois.
dava essa importância àquilo que sente e pensa ao seu respeito? Ou sempre foi assim, não estou nem aí? Não, nossa, a dor me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eu comecei a namorar com a Érica há 25 anos atrás. Ui, que lindo! Então, naquela época, eu dizia que o meu papo com Deus era reto. Eu era um homem muito objetivo, muito racional. Eu achava que algumas coisas eram palhaçada, outros nomes, pontinho, pontinho, pontinho. Uhum. E aí, um belo dia, a dor não me visitou. Mas eu estava muito próximo dela. E aí eu podia fugir, igual todo mundo faz. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender. Eu tive que mudar. Não para o outro, para mim. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Graças à dor, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Ainda no processo, né? Mais algumas reencarnações aí, mas hoje eu me considero uma pessoa muito melhor. Uma pessoa mais flexível, mais amorosa. Eu cresci no meio de muitos homens, né? Minha família, por parte de pai, tem muitos homens. E a gente se tratava, tipo, como os animais mesmo. Chamava um ao outro disso, daquilo. Mas da brincadeira, né? Não que você desejasse mal, que você achasse aquilo das pessoas, mas a vida me mostrou que tem muitas pessoas, né, que você não pode brincar dessa maneira que você acha que é uma coisa normal. Não é. Tem palavras mais agradáveis para a gente lidar com as pessoas, tem gestos mais dóceis, porque nós somos individuais, né? E hoje, quem me conhece, se tiver que me dar porrada mesmo, vai me dar, porque sabe que eu sou uma pessoa boa e a pessoa está falando, está chamando a minha atenção, porque é o meu melhor. E se tiver que criticar, vai criticar, porque eu sei, graças a Deus, né, com o tempo, que até a crítica, né, até o mal, né, ele tem o seu valor, né, como não ser seguido, né? Então, tudo na vida, né, a família é uma grande faculdade, né? A ser seguido por alguns exemplos e por outros por não ser seguidos, né? Mas eu me tornei uma pessoa melhor. Estou no caminho. Tá certo. Érica, e você, Érica? Dava importância àquilo que sente e pensa a seu respeito? Ou ainda dá essa importância? Se quiser responder, né? Porque eu acho que a pessoa deve ficar bem à vontade se ela quiser responder, né? Tudo bem. Não, mas eu estou à vontade. Eu só estou frente para a luz, gente, mudou aqui. Eu, como eu falei, né, anteriormente, eu estou no momento de cada vez mais me escutar, né? Então, dar importância para o que eu sinto. O som está sumindo. Tá dando para ouvir? Está baixinho. Desculpa. Fala. Então, tá Show. dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Então estou num momento assim de redescoberta, de me ouvir. Eu acho que a gente se perde muito, né? A Amanda acabou de falar isso, dessa coisa, às vezes a gente fica tanto querendo, né, corresponder às expectativas dos outros, que a gente se perde da gente. Às vezes a gente vem, né, de um processo de educação que a gente tem sempre que dizer sim, né, que o não é muito bem visto. Só que chega uma hora que, assim, realmente, né, da mesma forma que a situação da gente está sempre... É uma forma de estar sempre em alerta, né? Porque tem que corresponder.
ao que o outro, né? Você acredita nisso, que é uma ilusão muito grande. Né? Corresponder ao que o outro quer, mas o outro, né? Ele tem vários gostos, né? Esse outro às vezes não sabe nem o que ele quer para ele, né? Então, assim, essa referência, né? Dentro da gente é muito importante, né? E fazer esse caminho de volta, para mim, tem sido muito importante. Eu tenho feito E assim, é um exercício mesmo. É de você perguntar para você, tipo assim, Érica, eu faço assim, o que você quer em relação a isso? Me perguntar. O que você acha disso? Porque às vezes a gente fica já tão, né, naquele esquema de funcionamento automático que a gente para de se consultar. Já vai a resposta, né, automática. E é isso, eu estou nesse processo, que é um processo, né, de volta para casa, né? De volta para si própria. Você falou uma coisa que eu acho interessante e que eu vou aproveitar, deixa do que você falou, para perguntar a Marisa Leal. Você tem se consultado muito, Marisa? Porque você falou sobre o consultar-se, né? E eu pergunto para você, Marisa, você tem se consultado muito? Eu tento fazer isso comigo mesma, né? Você está falando, né? Uhum. Tento. Na maioria das vezes, sim, sempre. Faço sim. Porque eu acho que o meu maior medo é de cometer uma injustiça com alguém, entendeu? Eu tenho muita preocupação de causar um prejuízo a alguém, seja ele material, moral, emocional, de qualquer nível que seja. Então, eu sempre busco me consultar, mas independente de eu gostar ou não daquilo que eu vá ouvir, né? Eu sempre busco isso. Tá certo. Bem, Marinês, né? Ou alguém no caso Marinês, você tem se consultado sempre, Marinês? Olha, eu tenho me consultado, sim. E nessa pandemia, eu acho que eu ainda fiz muito mais, né? Olhar para dentro de mim, né? E também, como outra colega falou, o que me ajudou no decorrer da minha vida, dessa existência, foi a terapia também, que me ajudou muito, ofereceu muitos subsídios, não disse que eu deveria fazer ou não, mas foram vários questionamentos e reflexões que me levaram a pensar, né? Como Jesus fala, seu sim é sim, seu não é não, né? Então, quando eu comecei a trabalhar muito cedo também, como secretária. E eu precisava sair cedo, porque a minha faculdade começava às 7 horas. E o que eu fiz? Aí, lá no trabalho, não podia, né? Não, tinha que sair 6 horas. Aí eu falei, o meu chefe falou que não podia. Aí tudo bem. Eu peguei, falei, vou então, o senhor, nem ele não era doutor, eu vou escrever uma carta para São Paulo, porque era uma empresa, né, de grande porte. Aí escrevi para São Paulo, escrevi pedindo, naquele tempo, né, antes de eu ter feito meus concursos. Aí escrevi, olha, veio a resposta, todo dia eu saía às 5 horas da tarde. Aí, às vezes, não era. Aí as pessoas ficaram pasmas, né? Mas o que foi? Como você conseguiu isso? Eu consegui, não. Eu escrevi e veio a ordem e eu consegui. Aqui está aqui, esse ensino não, porque eu sempre gostei de ser justa, né? De lealdade. E quando eu não tinha aula, o meu chefe perguntava-me, o que a senhora está fazendo aí? Me chamava de senhora, né? Aí eu falei assim, que hoje não tem aula. Aí eu acho isso muito importante. Isso daí já foi me dando subsídios na minha vida. E depois, quando eu me formei na faculdade, aí eu saí do emprego, aí eu fiz os concursos, entrei no outro trabalho, né? E foi isso durante a minha vida, né?
eu acho que é importante, sim, você se posicionar, assim como você falou no dia, não precisa de psiquiatra, precisamos sim. E a terapia nos oferece, ela não diz, naquele tempo falava, mas vai dizer o que você deve fazer, direcionar. Não, a terapia vai oferecer para você subsídios e você vai ver dentro de você aquilo que não está fazendo bem a você, né? Que às vezes você até desconhece, né? Então, eu acho muito importante que dentro da realidade agora, da maturidade também, é que nós não ficamos importando nada, né? Não te importa. O que o outro fala ou deixa de falar é problema do outro, né? Eu vejo assim. E, às vezes, muitas das vezes, a pessoa nem pediu, como foi um caso aí citado antes, que eu tentei falar, mas outras pessoas entraram, no caso da pessoa nem pediu o conselho a você e você já está falando. Aí, quer dizer, cria um clima que você, às vezes, se melinda, entre aspas, né? Fica chateada, porque ela pediu a sua opinião. Não. Então, você escute. Se quiser, se ela disser alguma coisa, você vai dar o seu parecer, mas com o seu livre-arbítrio. Eu vejo assim. Tá certo. Porque muitas vezes é aquilo que eu falei, né? Tem pessoas que querem a opinião, tem pessoas que não querem opinião, tem pessoas que querem opinião para depois jogar para você, se deu certo ou errado, tudo bem. Se não deu errado, ela com certeza vai chegar e vai entornar, né? Mas isso ainda tudo... vai dizer para você, eu não pedi opinião. Pois é, né? Pois é. Então, Porque se ela conta alguma coisa para você, dá a impressão que você está querendo que ela, né, que você fale alguma coisa. Mas isso faz parte do aprendizado nosso, né? Claro, mas você tem que ler igual como nós lemos nas obras todas, né? Você tem que ler, como nós estamos fazendo estudo da Gênesis, nosso lar e outros livros com o Rose, você tem que ler nas entrelinhas, porque nas entrelinhas que você vai oferecer a você, e você leu de novo e fala, mas eu não tinha observado isso, não é verdade? Né? Eu acho que isso também é fruto do amadurecimento, né? Claro. E do discernimento seu. E a gente também observa que há pessoas que falam através do silêncio. Por isso, claro. É tão importante a gente ir estudando, a gente ir se educando e ir trabalhando as nossas emoções, porque, às vezes, quer ver um exemplo? Eu sempre gosto de mandar mensagem, não sei o quê, e eu fiquei, acho que 2 ou 3 dias sem mandar, uma amiga falou assim, o que houve? Aí eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, ao mesmo tempo eu achei assim, nossa, ela sentiu falta, né? Quer dizer, as pessoas eu tenho amigas, pessoas que já me conhecem pela forma, às vezes, ou como eu falo, ou como eu estou agindo, ou como eu estou reagindo, né? E isso faz parte do nosso viver. O viver nosso porque já tem uma sintonia, uma afinidade com você. Então, percebe até no seu áudio quando você está bem ou não. Pois é, né? E isso faz parte de tudo isso que a gente está hoje. Nós não entramos no livro, mas hoje nós fizemos exercícios de autoestima. E são 100 e tantas perguntas que tem, né? E aí vai ficar para cada um de nós refletir exatamente nisso. Você conseguiu ligar o áudio, Ana? Não, né? Não, né? Então, eu gostaria que a gente está chegando no nosso
final, as considerações de cada um, aqueles que quiserem fazer, falar alguma coisa. Se você está tentando falar, eu não estou conseguindo ouvir, Ana. Você está aparecendo 2 vezes. Eu acho que a outra é o perispírito. Não está saindo o som, meu amor. Né? Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações, né? Eu sei que algumas perguntas são um pouco assim chatas, né? Que a gente fica assim, graças a Deus que não caiu para mim, né, Carmen? Mas não adiantou muito, né? Né? As considerações de cada um de vocês sobre hoje nós só fizemos exercícios, né? Não mas ao mesmo tempo falamos de emoções e eu digo para vocês, hoje eu aprendi mais ainda. Na graça de Deus, estou tendo essa oportunidade. Então, as considerações de cada um, né? Estamos chegando a quase o final do nosso estudo. Se você quiser botar no chat eu ler, Ana, alguma coisa, você bota, escreve que eu leio, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Rosângela, Oi, Lu. você falou que a gente não estudou o livro, que fez só o exercício, mas pelo texto que você mandou, a gente praticamente estudou o livro. Falou tudo, porque é emoção o tempo todo, né? E, assim, eu não acho que as perguntas sejam chatas, né? Eu acho que são oportunidades para a gente falar o que a gente não tem coragem. E aqui a gente consegue, né? Porque é de uma maneira tão livre, tão fácil, assim, que a gente consegue falar aquilo que a gente não consegue falar no nosso dia a dia, ou até mesmo com quem está perto da gente. E isso é bom demais, muito bom. Eu só tenho que agradecer. Obrigada, gratidão a todos. Quer falar, Ana? Ô, Rosângela, tá dando para ouvir? Fecha, você vai ter que fechar. Está dando microfonia. Porque eu entrei no celular também. Vou fechar aqui. Então fecha um som. Fecha um som só. Vou fechar. Pode. Isso. Você está conseguindo me ouvir? Tem que fechar. Microfonia. Vou sair daqui. É porque eu não consigo fechar o microfone. Bem, alguém mais gostaria de colocar alguma coisa a mais? Eu gostaria de colocar que o estudo foi muito bom, não foi nada chato, muito aprendizado. Nós estudamos, nós trocamos muitas ideias. Às vezes você não fala, mas você ouve o que o outro companheiro diz e te acrescenta demais. Grande aprendizado. É uma terapia verdadeiramente, né? E é terapia de grupo. Eu estou amando. Que bom, querido.
Consegue falar agora, Ana? Não, né? Assim, vou falar só uma coisa, como é rico, né, esse trabalho, né? Cada fala tem uma característica especial, né? Tem uma vivência, independente da idade das meninas, tem meninas novas aí que são maduras, né? Tem uma força, né? Eu sinto essas meninas aí muito fortes. E é muito bom, fica muito leve, eu acho que fica muito leve, e é gostoso, não é difícil, é instigante, porque a gente tem que entrar dentro da gente para poder a gente elaborar isso para fora. É instigante, não é chato. E é bom porque a gente sai leve daqui. Que bom. É isso, muito bom. E, Rô, uma coisa muito interessante é que na terapia a gente se escuta, mas a gente escutar os outros é muito bom também, né? E a gente aqui, como já foi falado que é uma terapia de grupo, a gente escuta o que a gente está falando, que às vezes a gente só se dá conta quando fala, e quando você escuta o outro, é muito interessante também a percepção que o outro tem diferente da gente. Às vezes aí você fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse ponto, e está muito bom. Ai, que muito bom. Eu estou aqui me desdobrando entre sobrinha que estava chorando lá porque queria a tia Amanda e a cachorra que tem ciúme aqui no final, mas é muito bom, é muito válido. Érica, faz a nossa prece de agradecer. Quer falar, Jacira? Quero. Pode falar. Eu acho que trabalhar as nossas emoções e refletir sobre elas é muito importante. E isso é o que a gente faz aqui todo domingo. Trabalhar e refletir sobre as nossas emoções. Nossa. Muito, muito bom. Ai, que bom, querida. Mais alguém? Não? Então, Érica, pode fazer a nossa prece de agradecimento, por favor. Tá sem som. Você caiu. Oi, Érica. Tá sem som. Vocês estão sem som. Eu vou pedir, então. Continuam sem som. Eu vou pedir a Jacila para terminar, tá bom? Tá? Tá legal. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, grandeza e amor, Mestre Jesus, irmão maior, Francisco de Assis, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui discutindo, conversando e analisando as nossas emoções. Que possamos, Senhor, levar todas essas experiências para a nossa vida de relação. Que possamos cada vez mais estar avaliando nós mesmos e cada vez mais nos discutirmos, conversando conosco mesmo, para podermos cada vez mais ter a consciência de que nós somos únicos e que estamos sempre amparados. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Terminando o nosso estudo.